Oi, pessoal. Nesta e na próxima aula, vamos falar um pouco sobre a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, a Lei 13.460 de 2017. Vejam, essa Lei de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, que às vezes é chamada de Código de Defesa dos Usuários, tem embasamento constitucional. A Constituição da República, por força de alterações que foram promovidas pela Emenda Constitucional 19 de 1998, a famosa emenda da reforma administrativa lá da década de 90, passou a prever que o legislador deveria criar um diploma normativo que garantisse ao usuário a participação na gestão dos serviços públicos e a possibilidade de apresentação de reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurando-se a esses usuários a manutenção de serviços públicos, ou melhor, a manutenção de serviços de atendimento e também a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Então vejam que interessante, o artigo 37, parágrafo 3º da Constituição, foi significativamente alterado pela Emenda Constitucional número 19 de 98, Emenda da Reforma Administrativa, e passou a prever essa necessidade de o Congresso criar uma lei tratando da participação do usuário na gestão de serviços públicos e também tratando de reclamação, tratando de manutenção de canais de atendimento, tratando de avaliação periódica da qualidade dos serviços, tá bom? Esse mandamento de edição de uma lei especial sobre direitos dos usuários também foi reforçado dentro da própria Constituição pelo artigo 175, parágrafo único, incisos 2 e 4º. Então vejam que há dois artigos constitucionais que reforçam a necessidade de criação de uma lei que trate de direitos dos usuários. O artigo 37, parágrafo 3º e o artigo 175, parágrafo único, incisos 2 e 4. Bom, o fato é que até 2017 o Congresso não agiu, o Congresso não cumpriu aquilo que determinou a Constituição pelas alterações da Emenda 19 e, portanto, o que nós tínhamos no Brasil era a Lei de Concessões, que ainda existe e que trazia desde 1995, não é, um rol de direitos dos usuários. Então vejam, até 2017 a Lei de Concessões figurou como o principal diploma a tratar do direito dos usuários e previa no seu texto, e continua, aliás, prevendo no seu texto, direito de cooperação com a fiscalização da prestação do serviço, o direito ao serviço adequado, que nós já comentamos em outra aula, o direito ao recebimento de informações para a defesa de interesses e seus direitos, inclusive os individuais e coletivos, o direito de escolher vários prestadores, entre vários prestadores de serviços, quando houver, não é? Nem sempre existem vários prestadores de serviço em competição, mas se houver vários prestadores, é preciso que se garanta ao usuário um direito de escolha de qual prestador gostaria de ter ali no fornecimento do serviço. Também a Lei de Concessões prevê o direito de opção de datas para vencimento de débitos, né, de pagamento de tarifas, e também fala do direito de obtenção de certidões sobre atos, contratos, decisões e pareceres relativos à concessão, aquele contrato de delegação do serviço ao particular, e também sobre a licitação. Agora, não é? Como eu mencionei para vocês, a Lei de Concessões não era vista como suficiente nessa matéria. Por isso que a Emenda Constitucional 19 estabeleceu um prazo de 120 dias para o Congresso editar uma lei de defesa dos usuários. No entanto, o Congresso não agiu e aí a OAB, em bom momento, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? A ADO número 24, e a OAB, numa bela atitude, fez que o STF desse provimento, reconhecendo aí esse estado de inconstitucionalidade por omissão e que o STF solicitasse então ao Congresso que tomasse as providências necessárias.
Então foi por essa pressão feita pela OAB e em seguida pelo STF no julgamento da ADO número 24 que o Congresso agiu e editou, então, a lei que foi, que hoje é conhecida como Lei de Defesa dos Usuários, que é a Lei 13.460 de 2017 e que contém 25 artigos e 7 capítulos, tratando, entre outras coisas, de direitos básicos, de deveres dos usuários, de manifestações, de ouvidoria, de conselhos dos usuários, de avaliação dos serviços públicos e assim por diante. Então vejam que foi por muita pressão que em 2017 essa lei foi editada. A lei é relativamente sucinta, mas traz instrumentos importantes que nós vamos comentar, principalmente na próxima aula. Antes de falar dos instrumentos, vamos trabalhar um pouco com a questão da aplicabilidade da Lei de Defesa dos Usuários. Vejam que essa lei é uma rede de segurança do usuário. Essa lei é um corpo de normas básicas, de normas essenciais que devem ser garantidas por todos os prestadores. Isso significa, portanto, que o legislador pode ampliar ou detalhar esses direitos de acordo com o setor, de acordo com o serviço público. Então, a existência do SEDUSP, do Código de Defesa do Usuário, da Lei de Defesa do Usuário, não impede que se criem leis, inclusive leis estaduais e municipais, para detalhar os seus mandamentos ou para adaptar esses mandamentos a setores específicos, a um tipo específico de serviço público. Eu gostaria também de chamar a atenção aí para a aplicabilidade dessa lei de acordo com o tipo de prestador de serviço público. Esse tema é bastante complexo na Lei de Defesa dos Usuários e vem tratado ali no seu artigo 1º, parágrafo 2º. Basicamente, a partir da interpretação desses vários dispositivos, a minha interpretação é de que se o prestador for ente público, se o prestador de serviço público for um ente público, então a normativa que deve pautar a relação daquele prestador com o usuário será a Lei de Defesa do Usuário. Então, primariamente, aquela relação estará regida pela Lei 13.460. E o Código de Defesa do Consumidor poderá ser aplicado a essa relação com o usuário apenas subsidiariamente se houver relação de consumo. Então, repetindo, se o prestador for um ente público, a relação do prestador com o usuário deve ser pautada primariamente pela Lei de Defesa do Usuário e apenas secundariamente ou subsidiariamente pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, desde que haja relação de consumo. No entanto, pela minha interpretação dessa Lei 3.460, se o prestador for privado, por exemplo, uma empresa na qualidade de concessionária ou permissionária, então o CDC será a norma de proteção aplicada primariamente naquela relação com o usuário e o Código de Defesa dos Usuários, a Lei 3.460, será aplicada de maneira subsidiária. Então, se o prestador for privado e houver relação de consumo, primeiro aplicamos CDC e, em seguida, aplicamos a Lei de Defesa. Tá certo? Então, esse é um tema um pouco complicado, mas que é importante de se destacar aqui para que nós compreendamos esse diploma. Bom, para fechar, vamos falar um pouquinho aqui dos direitos e deveres que são colocados nessa Lei 13.460 e na próxima aula comento um pouco mais dos instrumentos da lei. O artigo 6º aqui do SEDUSP, da Lei do Código de Defesa dos Usuários, confere a esses usuários muitos direitos e incluindo nesse amplo rol de direitos o de participação na prestação e na avaliação dos serviços, a liberdade de escolha do prestador quando isso for possível, o direito de acesso às suas informações e também de proteção às suas informações pessoais, o direito de obtenção de informações para exercer a defesa e assim por diante. Então, muitos desses direitos já estavam lá na Lei de Concessões de 95 que eu mencionei, tá bom? Em 2020, o SEDUSP, o Código de Defesa dos Usuários, foi um pouco ampliado para trazer normas sobre a proteção do usuário em caso de interrupção ou de corte do serviço público por falta de pagamento. Então, há a possibilidade, como nós já vimos, de que se interrompa o serviço público
daquele usuário inadimplente ressalvado o interesse da coletividade. E em 2020, esse tema que já estava tratado lá na Lei de Concessões foi detalhado na Lei 13.460. Então o legislador veio a estabelecer horários e dias em que o serviço não pode ser interrompido e algumas outras restrições. Bom, e para concluir, é sempre importante lembrar que o usuário não tem apenas direitos, o usuário também tem muitos deveres. E o SEDUSP deixa isso bastante claro ao afirmar que é dever do usuário utilizar o serviço de maneira adequada, é dever do usuário prestar informações solicitadas, é dever do usuário colaborar com a prestação, preservar os bens que estão sendo utilizados naquela prestação e assim por diante. Então, muito relevante aqui destacar que o usuário tem um conjunto amplo de direitos, mas também um conjunto significativo de deveres para que aquele serviço seja bem prestado, para que as instalações sejam devidamente mantidas, para que não se gere danos e custos adicionais aos prestadores e aos demais usuários. Tá certo? Então, na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos que essa Lei 13.460 trouxe para o nosso direito positivo. Até lá!